Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Cormanta, todos bem-vindos para mais um vídeo onde eu vou estar fazendo um review de um deck um tanto diferente. Pessoal, então assim, eu vou estar fazendo um review do deck de demonstração do Imperial Dramon, que é o deck temático, né, do filme Digimon 02 O Início, né? Mas, antes de nós irmos para o deck propriamente dito, deixar aquele pedido de sempre para você, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, deixa seu like aqui nesse vídeo, que ajuda bastante no impulsionamento, né? E na entrega do canal, né? Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações para você receber a notificação de quando nós soltarmos o nosso próximo vídeo sobre o nosso querido Digimon Card Game, tá, pessoal? Então, estamos aqui então com um evento, né? Um evento para ensinar as pessoas a jogar. Eu traduzi a página para ficar mais fácil, né? Basicamente, uh, New York Comic Con 2023 foi onde aconteceu, né? Então tivemos agora no mês passado, né? Um deck temático, né? Com o foco em ensinar as pessoas a jogar o Digimon Card Game. E é um deck temático do filme, né? Que está para ser lançado aqui no Brasil, se eu não me engano, ele sai amanhã, né? Que é 30 de novembro. E então vamos dar uma olhadinha nas coisas que temos aqui, tá? Ó, o deck, como sempre, conta com 50 cartas, né? Que sendo 16 cartas diferentes em diferentes quantidades, incluindo algumas promos, como vocês podem ver, tá? A grande maioria das cartas desse deck são reprints, né? E a gente tem algumas coisas interessantes, né? Como, por exemplo, o Imperial Dramon Ace aqui, tá? Então agora a gente vai dar uma olhadinha em cada uma dessas cartas. Eu não vou entrar uh, no parâmetro de quantidades, né? Ou seja, quantas cartas, quantas cópias de cada carta vem no deck. Mas saibam vocês então que são apenas essas 16 cartas, né? Diferentes. E as demais cartas são cópias dessas aí, tá? Então são essas as cartas que vem no deck. Vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu virar a tela para a próxima página aqui. Então, nós temos aí as 16 cartas. Aqui, nós temos a imagem do pacote, né? Não sei se vai vir o deck, se de repente vem um boosterzinho aí dentro, mas pacotinho temático do filme também, né? O Davis adulto com o Vimon. E agora a gente começa a falar das cartas, tá? Pessoal, elas não vão aparecer aqui em ordem, tá? Mas vamos lá. A digitama do deck, então, é o Demi Vimon, né? Ou Tibimon, se vocês preferirem em português. Quando ataca uma vez por turno, se você tiver um Digimon verde em jogo, compra uma. Então é uma carta bem interessante no deck de Imperial Dramon, que é azul e verde, né? Por causa da parte do Stingmon, né? Bem interessante esse bicho aí. Temos um Pile Dramon aqui, Jamie, né? Gosto bastante de cartas com Jamie. E seu efeito de herança é, se ele for um Imperial Dramon, né? Quando ele ataca, ele desvira. Então é bem forte esse bicho. Bem forte mesmo. Mas lembrando, esse Paildramon ele não entra por Jogres, né? Não entra por digievolução de DNA, só para deixar bem claro. Tá? Mas ele pode desenvolver tanto do verde quanto do azul. Depois temos um Vimon aqui, né? Quando tu joga ele, revela top 3, adiciona um Imperial Dramon, ou um Digimon com Free em seu texto, e um Davis, né? Entre elas para o resto é pro fundo, tá? E no final do seu turno, né? Esse Digimon e um dos seus outros Digimons podem fazer um Jogres Shinka, né? Um Digievolução de DNA para uma carta na minha mão, ou na sua mão, né, se você estiver usando esse deck, pelo seu custo de evolução, tá? Então, bem interessante. Vimon tirando umas férias aí. Ex-Vimon, então, tá? Quando ele iria desenvolver, né? De fazer uma digievolução de DNA com um Digimon verde, ganha um de memória, tá? E depois nós temos ali, né? E se esse Digimon tiver Imperial Dramon no seu nome ou Free em seu texto, né? Seria o tipo dele ali, né? Ele vai ter Jamie. Então, é um bicho bem interessante, né? Imagina Imperial Dramon com Jamie. Gente, que estrago.
Agora sim nós temos um Taildramon que faz digievolução de DNA de graça, né? Tendo um Digimon azul e um verde, ambos de nível 4, né? Porque ele é um Digimon de nível 5. Quando ele digivolve, tu dá Trash em top 3, né? Cartas de um dos Digimon do seu oponente. E depois, se você fez uma digievolução de DNA, dois dos Digimon do seu oponente sem cartas de evolução não podem atacar até o fim do turno do seu oponente. Então, esse bicho é um tranca-rua, né? Depois, se ele tiver Imperial Dramon no seu nome, ou Free em seu texto, tu ganha 1 de memória, né, no final do ataque. Bem interessante esse efeito de herança. Mas vamos olhando aí, vamos ver o que mais que aparece. Depois nós temos o Stingmon, né, que no seu turno você pode, quando você iria desenvolver ele por DNA com o Digimon azul, ganhar 1 de memória, né? E no seu turno, se ele for Imperial Dramon, ou tiver Free em seu texto, ele ganha Percy, né? Que é o dano perfurante, que a gente já falou aqui no canal. Inclusive, eu vou deixar aqui em cima um cardzinho sobre o Percy, para vocês entenderem como funciona esta habilidade. Temos outro Digimon aqui, esse é o do deck, né? Revela top 3, adiciona um Digimon com Free para sua mão, o resto vai pro fundo. Normalzinho, tá? Bem interessante. Ele pode evoluir para verde para azul, olha ali. Vamos lá. Temos outro X-Vemon, também pode evoluir de verde a azul. Quando você jogar ele na sua mão, se você tiver um Digimon verde em jogo, reduz seu custo em 1. Bem interessante. E quando ataca, né, seu efeito de herança, se você tem um Digimon verde em jogo, ele ganha 1000 de DP. Esse eu achei meio fraquinho, mas comba com deck é interessante. Temos um Wormmon que pode desenvolver de azul e de verde também. Agora faz sentido ter o Wormmon no deck. Tá? Seu efeito de herança, né, tu pode dar, fazer digievolução de DNA com ele, mais um Digimon em jogo, por uma carta na sua mão no final do turno, né? Então, basicamente, baixou ele no fim do turno, pode fazer Geogras Shinka com ele, tranquilinho, né? De evolução de DNA de um Digimon na sua mão pelo seu custo de evolução. Bem interessante. Depois nós temos aqui outro Stingmon, né? Quando tu joga ele da mão, se você tem um Digimon azul em jogo, reduz o custo em 1, tá? E quando ele ataca, se você tiver um Digimon azul em jogo, compra uma carta. Então, é um deck bem interessante também. Eu tô gostando desse deck aqui para um deck inicial, um deck de demonstração, tá um deckzinho bem interessante. Deveras forte. Né? Aqui nós temos um reprint da Blue Memory Boost, sabe? Uma carta muito interessante, uma carta que deveria ter na pasta de todo mundo, né? E aí temos um reprint, né? Uma promo, né? Dela com o Davis crescido já e o Vimon. Eu achei muito bonita essa carta, bem interessante também. Vamos lá. E aí, finalmente, nós chegamos no Imperial Dramon Ace, né? O Imperial Dramon Dragon Mode Ace, né? Ele pode desenvolver por 3 em cima do Imperial Dramon e do Dinobimon, né? Qualquer um dos dois. Ele tem Hand, né? Counter Blast Digivolve, normal, tá? Como todo Digimon Ace, né? Se efetuou um play ou quando Digivolve é suspender um Digimon e depois ativar um Digimon, né? Desvirar um, bem interessante. Pode virar um Digimon do oponente, desvira um teu. Que tal? Bem interessante. Todos os turnos, uma vez por turno, quando esse Digimon vira, né, quando está suspenso, você pode jogar um Tamer. Ou um Digimon com 4000 de DP ou menos na sua mão, sem pagar o seu custo. Nossa, bicho forte. Que bicho absurdo de forte. Né? Seu efeito de herança é o Overflow menos 4. Normal. Seguimos o bairro. Aí nós temos... Acho que para finalizar, acho que nós temos aí... Acho, né, que é para finalizar. Nós temos aí um outro Vimon promo, né? Quando ele iria desenvolver para um Digimon com Free em seu texto, se você tiver um Tamer, reduz o custo em 1, né? E se esse Digimon tiver 2 ou mais cores, quando ele atacar, compra uma, seu efeito de herança. E aí nós temos o Ukomon. Esse bicho é um bicho arco-íris, digivolve de qualquer coisa, né? Apesar de ser uma carta branca, digivolve de qualquer coisa. Também é um Digimon free, né?
No seu turno, uma vez por turno, quando um dos seus Digimons for movido da área de Breeding para a área de Batalha, você pode fazer um Digitama Hatch, ou seja, chocar um ovo ali para sua área de Breeding e depois ganhar um de memória. Então é bem interessante esse bicho, bem interessante mesmo, né? Vale que esse efeito aí tem a ver com a temática do filme, né? Que surge uma digitama gigante no céu e depois a digitama choca e assim sucessivamente. Bem interessante, gostei bastante dessa carta aí. Depois nós temos os Tamers, né? Temos um Davis, também promo. Começo da sua main phase, se tu tiver Digimon conflito, ganha um de memória, então bem interessante. E seu efeito on play é ativar um dos seguintes efeitos. Você pode jogar um Vimon da sua mão de graça, ou você pode desenvolver uh, um, um dos seus Digimons pode desenvolver para um Eximon da sua mão de graça também. Então, interessante. Efeito de segurança o mesmo de quase todos os Tamers, né? Ser jogada de graça. E depois nós temos aqui o Lui Owada, né? Seu efeito on play é mover um Digimon de nível 3 ou maior da sua área de breeding para a área de batalha. Então, interessante você poder tirar o Digimon da área de breeding fora da breeding phase, né? Uh, depois, né, no seu turno, quando um dos seus Digimons for movido da breeding area para a battle area, pode suspender ele e ganhar um de memória. Seu efeito de segurança é jogar ele de graça. Não sei, acho que agora foram todas. Deixa eu ver se tem mais algum. Não, aqui já começam a aparecer outros cartas de outras edições. Então, pessoal, essas são as 16 cartas do do deck do Imperial Dramon Ace, né? O deck de demonstração temático do filme Digimon 02, O Início. Eu particularmente achei um deck, para ser um deck iniciante, eu achei um deck muito forte. Bom para bastante carta, desenvolve muito bicho de graça. E tem Blue Memory Boost que acelera o deck. Me diz aí o que vocês acharam. Eu achei esse deck muito bom. Eu acho até que eu vou montar um deck de Imperial Dramon em cima dessas cartas aí. Se elas vierem, né? De maneira mais tranquila para o Brasil, né? Pessoal, me diz o que você achou. Você montaria esse deck? Você jogaria de azul, verde e branco? Né? Comenta aí embaixo. Vamos trocar uma ideia. Me diz qual a opinião de vocês a respeito do deck temático do filme. E eu vejo vocês no nosso próximo vídeo falando sobre mais Digimon aqui no canal. Tá bom, pessoal? Aquele abraço. Não se esquece, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aqui embaixo e ativa as notificações. E eu te vejo no nosso próximo vídeo falando sobre mais Digimon. Aquele abraço e eu fui!